Em diversos textos, o senhor analisa como a lógica neoliberal tem se infiltrado nas políticas voltadas à educação superior, redefinindo o papel da universidade e transformando o conhecimento em mercadoria. Essa racionalidade gerencial, que valoriza a eficiência e o desempenho em detrimento da reflexão crítica, parece corroer o sentido público e democrático da instituição universitária. Dito isso, como o senhor avalia o impacto dessas políticas neoliberais sobre a autonomia, o financiamento e a própria missão social da universidade pública? Política importante, a sua consideração é fundamental, né? Hoje nós vivemos um momento em que dois princípios fundamentais devem ser afirmados: a autonomia da universidade e, curiosamente, o aprofundamento da democracia na universidade. Por que eles estão relacionados? Primeiro, porque defender a autonomia é lembrar que a universidade ela constitui as suas próprias medidas do que deve ser conhecido, do que deve ser produzido, do que deve ser pesquisado. Ela, havendo demandas da sociedade, e há muitas demandas, a universidade traduz onde, como e quando deve produzir essas coisas, onde colocar suas forças. Ela não é contratada por uma empresa, não é contratada por um partido, não é contratada por um governo. Ela entende as demandas, é provocada pelas demandas, pelas perguntas que solicitam respostas acadêmicas, e ela deve poder elaborar, né, autonomamente, né, esse modo de responder a isso. Se ela faz isso, o diálogo com a sociedade é produtivo. O diálogo até com empresas é produtivo. Você, em certa medida, você tem uma questão relativa ao desenvolvimento e você vai enfrentar essa questão. O que não pode acontecer, e que às vezes acontece, por exemplo, é quando você diz o Estado só vai financiar aquilo que interessa à política de desenvolvimento do governo, tal como traçada agora. Isso tem acontecido, ou seja, os editais, às vezes por necessidade, devem fazer isso. Elencam alguns pontos e, vamos dizer, vai ser financiado isso, ou seja, energia eólica, ou alguma questão relativa à sustentabilidade, ao desenvolvimento de novas tecnologias e assim por diante. Isso é possível. O Estado pode enfatizar certos temas, mas ele não pode desassistir às artes, não pode desassistir às ciências humanas em geral, à pedagogia, à filosofia. Eu até brinquei criticando um gestor público, né, que defendia que a FAPESB, por exemplo, devia somente estimular esse tipo de pesquisa de interesse direto. Então a gente vai fazer agora, a gente vai fazer projetos tipo Aristóteles e a energia eólica, né? Então Schopenhauer e a economia do cerrado, né? Porque você subordinava a elaboração do saber a uma demanda externa ao saber. Primeiro, autonomia, fundamental para reagir a essa voracidade. Como é que a democracia entra nisso? A democracia entra nisso em que a instituição não responde burocraticamente. A instituição precisa estar ativada pelos seus mecanismos de discussão do seu sentido, do seu destino, e isso passa pela mobilização das categorias, pela não burocratização das suas instâncias e assim por diante. Só para lembrar uma coisa, a tecnologia e a ciência, que podem parecer objetivos em si mesmos, elas não são incompatíveis por si com a degradação cultural. Nós vivemos esse paradoxo se repetir muitas vezes. Você tem um auge de desenvolvimento tecnológico e uma agressão ao humano. Você tem um auge, portanto, e vejam, vamos pensar um exemplo disso. Quanta tecnologia está sendo usada em Gaza? E não é somente uma tecnologia armamentista, tecnologia de comunicação, tecnologia de inteligência artificial, ela é compatível com um experimento hoje que prova um fracasso da humanidade, o mais terrível. Então, se nós pensarmos que o simples atendimento de certas demandas, um exemplo concreto, há um grande projeto da construção de uma ponte em Salvador e Itaparica.
certamente é um projeto que tem algumas medidas que o justificam, mas essas medidas não são passíveis de crítica também. Não cabe à universidade, como um lugar onde os saberes todos dialogam, associar a reflexão técnica acerca de qual é a estrutura que deve ser construída, de como deve construir, uma reflexão sobre como o meio ambiente vai ser atingido, como as comunidades tradicionais estão sendo atingidas. Isso é próprio da universidade. Então, veja, a universidade até pode ter alguma demanda de reflexão sobre uma certa estrutura, uma estrutura viária, estudo de mobilidade de transportes, etc. Mas, como universidade, ela tem que fazer as pontes, né? Ela tem que chamar o sociólogo, o filósofo, o cientista político, o antropólogo, que vai discutir a destruição de uma comunidade em função disso, etc. É somente assim, é como esse poder moderador que a universidade pode impedir ou contribuir para impedir, talvez não tenha força sozinha para isso, jamais talvez venha a ter, impedir que o aprofundamento dos recursos tecnológicos seja ao mesmo tempo, vai impedir que seja ao mesmo tempo uma arma de destruição do sentido mesmo da vida, né? É bom lembrar que essa clivagem entre as verdades das proposições naturais e o sentido da vida já foi chamada, foi chamada a atenção para esse problema por vários filósofos que presenciaram isso em momentos cruciais da história da humanidade. A situação hoje em dia é tão grave que até mesmo as palavras perdem seu peso. Vejam, a palavra genocídio, para explicar o que ocorre em Gaza, se tornou insuficiente. Por que se tornou insuficiente? Porque o que nós temos hoje é aquilo que parece um genocídio, mas assistido, com a cumplicidade da humanidade inteira, permitindo, né, que a barbárie se aprofunde da maneira a mais radical. Eu tive a experiência de discutir na Flickr, aonde? Cachoeira, lembrando, centro do universo, só para marcar a posição. Eu não sou muito barrista, eu não sou muito barrista, não preciso ser barrista, eu sou realista quando falo da importância de Cachoeira. Mas veja, da Flickr agora, né, eu tive a oportunidade de discutir com o ex-ministro da Cultura da Palestina, que por coincidência ele foi visitar a irmã em Gaza quando começaram os bombardeios. E ele, o Atef Abu Saif, ele presenciou, né, toda uma destruição de vários escritores, etc. Mas ele me relatou, tem um livro dele, ele me relatou pessoalmente, mas ele, ao mesmo tempo, né, são coisas impressionantes que mostram a conjugação entre humanidade e desumanidade. De pais ensinando os filhos a escreverem o seu nome nas partes do corpo, porque na eventualidade de serem destroçados, você poder saber de quem é aquele braço, né, de quem é aquela perna. Vejam como você vai no limite, né? No limite. Esse gesto é um gesto humano. A nomeação é um gesto humano. Quem é que nomeia? Somos nós, homens, que nomeamos partes do corpo, usamos linguagem, mas para reagir a algo inominável. E tem uma cena aqui interessante de um pai que manda seus filhos para a fila do pão. Mas ele diz, a condição é que vocês dois vão em filas diferentes. Por quê? Se tiverem sorte, trazem 2 pães. Se tiverem azar, eu só perco um filho. Esse limite da capacidade que ali você está sendo humano em meio à barbárie mais completa. É nesse sentido que eu digo, a palavra genocídio parece perder seu peso para designar o horror que a humanidade inteira assiste e fracassa junto. Professor, em que medida esse processo ameaça o ideal de uma universidade comprometida com a formação humana, com a produção de conhecimento e o bem comum? Eu acho que a universidade é uma aposta na sua natureza, uma aposta no conhecimento, não na ignorância. Mas não só. Não é uma aposta isolada no conhecimento. Porque não é a produção do conhecimento a qualquer preço. A produção do conhecimento a qualquer preço faz com que o conhecimento não se distinga de algo que liberta ou algo que escravize.
ou que é um instrumento de poder ou um instrumento de emancipação. A gente precisa qualificar essa produção do conhecimento. A aposta nossa no conhecimento e não na ignorância é também uma aposta na igualdade, não na exclusão. É uma aposta nas alianças, né, que são próprias do humano, por oposição à discriminação e outras formas as mais degradantes. Então, digamos assim, a universidade é desafiada a justificar sua existência através do exercício da sua autonomia, da sua capacidade democrática, porque ela decide o sentido das nossas ações. E o que o neoliberalismo faz, e todo esse processo de solicitação, de quebra da autonomia universitária e de quebra da colaboração cidadã, porque cada um vai defender seu interesse particular num processo como esse, é exatamente retirar da universidade a possibilidade de cumprir a sua missão, como eu digo, esse poder moderador da racionalidade humana, na medida em que a racionalidade humana ainda pode ser uma promessa, uma esperança, e não um fracasso repetido.